Olá pessoal, João Vitor Wroblewski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos estar falando a respeito de uma temática que é um dos conceitos de defesa do eu, da psicanálise, e que está muito presente no nosso dia a dia, é importantíssima na nossa vida e que muitas vezes nós nem nos damos conta do nível de importância desta defesa do eu, que é a fantasia. Para quem quiser ter acesso a um conteúdo mais teórico, escrito por um psicanalista mesmo, este daqui é o livro do J.D. Nasio, A Fantasia. Eu não estou ganhando para fazer propaganda, mas como eu tive um ganho intelectual na leitura, acredito que seja válido também estar divulgando para quem tem interesse de saber mais a respeito. Gostaria de começar esclarecendo que, para quem segue mais constantemente, com uma frequência maior o canal, deve ter reparado que faz um pouco mais de uma semana que eu não posto vídeos. Isso é um pouco raro no nosso canal, considerando que no primeiro ano, em um ano, nós fizemos mais de 300 postagens de vídeos, então deu mais de um vídeo a cada segundo dia, quase que um vídeo diário. Mas este ano eu não vou ter condições de manter o mesmo volume de postagens, devido a que eu estou no terceiro ano da faculdade, é um ano um pouco pesado, tem bastante trabalho, tem 3 estágios, então eu não vou conseguir manter o mesmo volume de postagens, elas se tornarão um pouco menos frequentes, mas dentro do possível eu estarei tentando postar o máximo de vídeos que eu conseguir sem ter uma interferência negativa na minha produção acadêmica externa, porque o canal também é apenas um dos projetos que eu cuido, tem vários outros, então eu tenho que dividir um pouco as atenções. Enfim, vamos direto para a nossa temática sem mais enrolação. A fantasia nos relacionamentos. Então, este tema está dentro do livro do J.D. Nasio, é uma pequena parte apenas do livro, ele trata muito mais coisa a respeito da fantasia, mas nós vamos restringir um pouco aqui o que nós trabalharemos. Então, primeiro só relembrando o que é a fantasia. A fantasia, ela já caiu esse conceito no senso comum, então minimamente as pessoas têm alguma noção do que significa fantasia. Mas para quem pensou que quando acessou um vídeo falando a fantasia nos relacionamentos, imaginou que estaríamos fazendo propaganda de produtos de sex shopping, não é isso. Não estamos falando da fantasia física, mas sim de uma fantasia psíquica, que também não foge tanto assim ao que o senso comum entende. A fantasia, ela é uma forma de defesa que o nosso eu tem diante de certas situações. Então existem muitas situações onde a fantasia ela nos possibilita tolerar dificuldades. Tem um exemplo muito clássico que eu já usei em vários vídeos, quem assiste mais os vídeos do nosso canal já vai ter ouvido falar, eu tendo falado nesse exemplo, mas que eu acredito que é muito emblemático e vale a pena ser repetido. Aquela sexta-feira à tarde que você está desesperado para ir embora e o teu chefe chega com uma pilha de relatórios ou documentos para você organizar ou qualquer outra espécie de serviço, e que você se imagina vindo, pegando o teu chefe delicadamente, levando até a janela do segundo, terceiro ou o mais alto possível da empresa e empurrando ele janela abaixo. Esse ato de fantasiar não deixa de ser uma forma de defesa do nosso eu, de tolerar aquele momento que é tão angustiante e é tão negativo, no aspecto de aversivo mesmo a nós. Então você está em uma situação onde, pela sua construção psíquica social, você deseja sair dali, ir embora, descansar, tá perto do fim de semana, toda uma questão social na nossa cultura envolvendo o fim de semana, porém o teu chefe te dá mais trabalho ainda. Isso é tão insuportável, é tão pesado para nós trabalharmos, lidarmos com essa situação, que muitas vezes a fantasia é a única forma de você realmente dar conta, de descarregar um pouco daquele estresse por essa situação e conseguir ir lá e fazer o trabalho que o teu chefe solicitou e ir para casa tranquilamente sem ser demitido nem preso por homicídio.
No caso de uma pessoa que tem uma estrutura psicótica, essa situação se torna um pouco mais complicada, porque em situações como essa, se ela estiver muito desestruturada, pode ocorrer dela não dar conta de fantasiar, porque o psicótico ele tem uma certa dificuldade em distinguir o que é fantasia e o que é algo de fato, entre aspas, real, ou seja, algo físico que está acontecendo mesmo em torno dele, e ele pode, em casos extremos, aqui entendo-se que não estou falando que toda pessoa que tem estrutura psicótica vai fazer isso, mas em casos extremos ele pode de fato pegar e jogar o chefe dele pela janela abaixo se ele acabar perdendo, não dando conta de lidar com isso. Mas isso são casos extremos, geralmente a pessoa já está debilitada por vários outros aspectos, não é uma coisa que acontece do nada. Enfim, outro fator importante da fantasia na nossa vida é em relação à criatividade. Então muitas pessoas acabam falando, como que o sujeito tirou aquilo do nada? Não tirou do nada, sempre tem outros fatores envolvendo. E, geralmente, como que o cara conseguiu imaginar aquilo? Imaginando milhares de outras coisas. Então a pessoa ela fantasia tanta coisa que uma hora uma dessas fantasias dela se demonstra coerente. E aí ela tem a sacada de pegar, opa, peraí, isso aqui não é tão loucura assim. Isso aqui pode ser útil para mim para alguma coisa. Então entre meio tanta coisa que ela imagina, fantasia, pensa, uma coisa se demonstra útil, se demonstra racional ou mais coerente, e isso acaba auxiliando muito na criatividade. Então, por exemplo, pessoas que escrevem livros, que escrevem peças teatrais, pessoas que pintam, que desenham, tem assim uma fantasia muito aflorada. Geralmente as pessoas que são boas nessas áreas, elas têm uma fantasia muito aflorada e essa fantasia auxilia elas nesta criatividade. Então já retomamos, lembramos o que é fantasia, qual o uso dela no nosso dia a dia. Agora vamos falar mais diretamente da nossa temática mesmo, que é a fantasia nos relacionamentos. Então como que acontece a fantasia no relacionamento? Muitas vezes a gente ouve das pessoas, mas quando eu conheci essa pessoa ela não era assim, mas no começo era diferente. Bom, vamos primeiro pensar a respeito das mudanças. Pessoas mudam? Sim. Pessoas mudam. As pessoas não são estagnadas. Não, mesmo uma rocha ela muda, ela leva milhares de anos com água batendo, com efeitos do tempo, efeitos climáticos, mas ela muda. Então mesmo uma rocha que parece tão sólida, tão estagnada muda, imagina nós que somos tão voláteis e tão suscetíveis a tantas coisas. Então o ser humano sim, ele muda, todo ser vivo muda, até mesmo os seres inanimados mudam, mas as mudanças não ocorrem em um estalar de dedos. Então dificilmente uma pessoa que você conheceu, ela simplesmente do dia para a noite ela muda completamente. O que ocorre muitas vezes é que você fantasiou outra pessoa que não é aquela. E aí um dos aspectos interessantes de vermos em relação aos relacionamentos é que o relacionamento, e aqui eu estou falando não apenas em relacionamento como namoro, casamento, mas também relacionamentos de amizade, de coleguismo, em todos os tipos de relacionamentos, sempre qualquer ação ou qualquer interação que envolva mais indivíduos. E o nosso relacionamento, geralmente ele depende de um aspecto muito importante do quanto ele será, entre aspas, bem sucedido, depende do quanto a pessoa atende às nossas fantasias. Isso é uma coisa interessante que o próprio autor do livro A Fantasia, que é o J.D. Nasio, ele nos traz, que nós quando conhecemos uma pessoa, nós fantasiamos um tipo de pessoa. E de acordo com o quanto essa pessoa atender a nossas fantasias, vai determinar o quanto será duradouro e bom esse nosso relacionamento com ela. E aí entra o fato de que alguns indivíduos fantasiam coisas mais próximas de uma suposta realidade, ou seja, essa pessoa consegue atender mais facilmente às fantasias daquela pessoa, e outras fantasiam coisas muito fora de uma possibilidade. Ou seja, não há como a pessoa atender às fantasias daquele outro. E mesmo que atendesse, talvez isso acabaria se demonstrando negativo para esse outro. Então,
disso depende a durabilidade de uma relação, de um relacionamento. Por exemplo, uma pessoa conhece outra e fantasia ela como uma pessoa cavalheira, como no caso de um homem, ou como uma dama recatada, aqui excluindo questões de valores, não estou falando que obrigatoriamente uma pessoa precise ser assim, mas digamos que na fantasia desse indivíduo ele conhece um outro e ele fantasia esse outro como uma pessoa recatada, comportada, toda séria, toda autocontrolada. E ao decorrer, quando você fantasia isso, é por essa imagem que você se apaixona. E é com essa imagem que você se envolve, seja em uma relação de amizade ou seja em uma relação de namoro. Você se envolve e se apaixona por esta fantasia. Porém, ao decorrer do dia a dia, é óbvio que essa fantasia é quebrada. Ninguém consegue manter uma postura 100% controlada a todo momento. Em algum momento vai acontecer uma coisa muito marcante na tua vida, você vai passar por um momento de raiva muito grande, você vai passar por uma decepção muito forte, e isso vai te tirar daquele teu status de autocontrole e você vai surtar, vai xingar, vai expor isso, esse seu descontentamento de algum modo. E isso, quando ocorre, vai quebrando essa fantasia dessa pessoa que tinha imaginado o outro como uma pessoa totalmente controlada, uma pessoa totalmente calma. E quando se quebra essa fantasia, e quando essa fantasia ela é quebrada tão forte, com tanta força, que não tem mais como esse outro, como essa pessoa continuar idealizando do mesmo modo esse outro, então não tem mais como ela ignorar o que está sendo mostrado para ela, é nesse momento que aí muitas pessoas se afastam do outro e afirmam, nossa, mas ele era tão diferente, ou ela era tão diferente quando eu conheci. Não. A pessoa, por mais que as pessoas mudem, isso não acontece de um dia para o outro. Ela não era diferente. Ela era quem ela é. O que é diferente é a tua fantasia que você fez de outra pessoa que não é aquela e que com o passar do tempo essa fantasia foi quebrada. Então essa fantasia se demonstrou para você como uma fantasia, como não sendo algo daquela pessoa de fato. E aí entram questões como, por exemplo, também os clássicos que eu costumo mencionar, que é pessoas que conviveram com o outro por muitos anos e aí de repente descobriram que a outra pessoa cometeu vários crimes ou teve condutas extremamente repudiáveis socialmente, e aí a pessoa fala, nossa, mas no dia a dia era uma pessoa legal, era uma pessoa que era tão querida, que era tão... É a sua fantasia. Lembrando, nós nunca temos acesso ao que o outro é. Aliás, muitas vezes nós não temos acesso nem ao que nós mesmos somos. Daí o conceito de inconsciente da psicanálise, que nós somos movidos por ações que não estão dentro da nossa consciência. Então, nós não nos conhecemos nem a nós mesmos, que dirá o outro. Então, muitas vezes não é o outro mudou. Não, o outro é o que ele é. O que mudou foi a sua fantasia do outro, que se demonstrou incoerente. E isso faz muitas vezes com que surjam aí essas máximas de que a pessoa mudou radicalmente do dia para a noite. Mas não, o que mudou é a nossa visão daquela pessoa. A nossa forma de fantasiar ela se demonstrou incoerente devido a coisas que ocorrem no dia a dia, na rotina. Obrigado a todos pela atenção durante esse vídeo, espero que o vídeo tenha sido de proveito para quem se dedicou a assistir. Muito obrigado por esse tempo dedicado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, acessa nosso canal, assiste os outros mais de 300, chegando aí a 350 vídeos disponíveis, e até um próximo.